Cantor R. Kelly, que já está na cadeia, é condenado a 20 anos de prisão por pornografia infantil. Mas o avião cai nas Filipinas e deixa 4 vítimas. Aliados de Putin fazem ameaça de utilizar mísseis para explodir um supervulcão dos Estados Unidos. Aparição de casos de gripe aviária com uma vítima confirmada preocupa a OMS. Guerra entre Rússia e Ucrânia completa 1 ano, com muita destruição, vidas perdidas e grandes duelos geopolíticos. No vídeo de hoje vamos falar sobre essas notícias. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente tem um absurdo da semana, hoje eu tô aqui com o Digo Blackson que vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. Meta de like hoje eu quero 14.470 likes. 14.470 likes. Só uma pergunta antes, é 400 ou 400? Como? 400 ou 400? Trou. Entrou? É. Então eu falei errado, é 470 likes então. Eu acredito que seja assim. É. Na quinta posição a gente vai falar sobre o Ray Kelly, ou R. Kelly, Ou R. Kelly. ou R. Kelly, como você quiser, certo? Que já tá condenado, já tá preso inclusive há algum tempo, por conta do envolvimento dele com alguns problemas envolvendo principalmente problemas legais envolvendo ao sexo, né, abuso sexual, coisas do tipo. E agora ele, que já tá com seus 56 anos, que é um ícone do R&B, é um ícone do pop soul, é um dos caras que tem mais indicações dentro da categoria, né? Tem 26 indicações do Grammy, por exemplo, e ganhou 3, inclusive, no meio disso tudo. E agora ele que já tem uma sentença de 30 anos para ser cumprida por conta de tráfico sexual e por extorsão, né? Onde ele teria ali uma espécie de rede onde abusava de pessoas e tudo mais, e tinha um método para manter isso em segredo, parecido até com o que aconteceu com outras pessoas, né? Outras celebridades que também foram vazadas, como o próprio Jeffrey Epstein, né? E nessa quinta ele recebeu mais uma condenação, dessa vez de 20 anos de prisão por ter conteúdo infantil, né? E também por aliciamento de menores. Só que, olha que doideira, recebeu 20 anos a mais de sentença, só que o juiz disse que 19 anos da sentença já vão ser cumpridas durante os 30 anos que ele tá cumprindo. Então, não muda nada. 1 ano só, então, ele vai pegar por conta de uma condenação de 3 acusações de produção de vídeos infantis, de vídeos com crianças, né? Numa situação horrível. E também 3 acusações de aliciamento de menor. A gente tá falando de 6 crimes que vão resultar em 1 ano de prisão, né? É pouco. Na quarta posição a gente vai falar sobre um acidente de um avião que caiu nas Filipinas e que deixou 4 vítimas. O óbito das pessoas foi confirmado agora na quinta-feira, depois que um Cessna 340 caiu por lá. Vai lembrar que um mês atrás, um outro Cessna caiu na mesma região, lá das Filipinas. Preocupa, né? O tipo de voo, que é um voo de um avião menor, de um avião que não é igual ao comercial, né? É um avião que estava transportando 2 pessoas, tinha um piloto e tinha uma pessoa para ajudar o piloto, né? Que fazia parte da tripulação. E tudo começou quando o avião desapareceu na manhã de sábado, logo depois que decolou do aeroporto internacional de Manila. No domingo, então, uma equipe de resgate estava tentando chegar perto do avião, achava que ele podia estar perto de um vulcão, inclusive tinham medo de que o avião tivesse caído dentro do vulcão e pudesse causar uma erupção. Então, estava sendo feito o resgate, mas ao mesmo tempo o avistamento do vulcão, para não correr o risco de também tirar a vida dos bombeiros que estavam por ali, né? Então, na quinta-feira foi confirmado que encontraram o avião, né? Que não existem sobreviventes por lá. Na terceira posição, falando de vulcão, a gente vai falar sobre uma ideia da Rússia, ou uma ideia que foi dada por aliados de Putin, de uma TV estatal russa, que são pessoas que têm acesso ao governo, que são pessoas que inclusive tem a TV, ela é linkada ao governo, né? Então ela tem uma espécie de censura. Se o cara tem liberdade para falar no ar, é porque ele tem um respeito dentro do governo, senão tu vai ser totalmente comedido. Imagina, tu vai para uma TV estatal, tu vai falar lá com um discurso aberto porque tu tem um cargo importante ou então tu é respeitado por muita gente. E geralmente essas transmissões é aberta para até lugares que não chega uma outra informação, digamos assim, né? Porque, tipo, como é uma rede estatal, eles realmente querem que todo mundo saiba daquilo. E passa em todo local possível, né? Tem a propaganda política governamental russa, assim como tem a americana, assim como tem no mundo todo, né, na verdade. Só que em alguns locais ela é mais forte, voltada ao militarismo, né? E agora eles fizeram uma ameaça nesse programa, então, contra o supervulcão dos Estados Unidos chamado Yellowstone. Esse supervulcão, ele é um problema nos Estados Unidos, porque se um dia ele for atacado, como ameaçaram, ele seria capaz de destruir todo o país. Nossa. Então, uma explosão nuclear nele seria o fim dos Estados Unidos. E a ideia que eles deram no ar foi de fazer um ataque com a bomba nuclear Satan II, que é uma bomba nuclear
que a Rússia possui. E a Rússia, recentemente, comunicou que ia fazer testes nucleares, lembra? A gente falou? Ia começar a fazer testes. E o primeiro teste seria ali do míssil Satan 2, que é o míssil que eles querem utilizar. Então, em um painel de discussão na TV, que é apresentado por Vladimir Solovyov, um comentarista militar, uma espécie de especialista na área e tudo mais, que já tem passagem pelo mundo militar, falou então do uso desses mísseis, né? Ele disse o seguinte: o segundo ponto é que o Sarmat representa uma ameaça para a instalação mais temida em território americano, o vulcão Yellowstone. Eu acho que é bravata, obviamente, é tipo um... Como é que eu vou explicar? Não é que é um cara que não representa nada. Ele inflama a discussão, porque o que ele faz? Ele puxa tão pro fim o debate, ele fala, pô, tem que destruir os Estados Unidos, tá ligado? Tipo, isso é o final de tudo. Se a Rússia faz isso, vai ter consequência pro mundo todo. Sim. O mundo não vai ser igual antes, tá ligado? Porque agora a gente vai ter um país que destruiu completamente o outro, e ou o mundo todo se une pra destruir esse país. É verdade. Ou então... Inclusive, existe até um plano, isso é muito doido, tá? Existem submarinos prontos para caso, por exemplo, tem americano e tem russo também. Os dois têm isso, essa defesa. Se a Rússia destruir os Estados Unidos, na mesma hora, esses submarinos explodem. Eles explodem o mundo. Eles acabam com a Rússia e acabam com boa parte do mundo. É muito doido parar então, tipo assim, se a Rússia destruir os Estados Unidos, ela vai deixar de existir. Se os Estados Unidos destruir a Rússia, a mesma coisa. Então por isso que os dois também não são loucos de do nada tacar uma bomba por lá. Certo? Então esse cara é bravateiro. Mas ele consegue fazer o quê? Inflamar o discurso e o debate. Então a gente pode ver daqui a pouco a utilização de uma bomba dessa. Eu acho desde o início. Se for ter uma utilização de bomba nuclear, vai ser uma demonstração de poder. Bombardeio de um posto militar americano, de qualquer coisa do tipo, lá no meio do mar, lá longe, onde eles faziam nos vai atolls. Afetar tipo, só aquele local mesmo, Pode entendeu? crer. Só que tem que controlar muito bem, porque é isso que a gente tá falando. E se isso daí se propaga, a fumaça vai para um continente todo, e aí acontece igual aconteceu em Chernobyl, então tem que ter cuidado, muito cuidado, né, pra utilizar esse tipo de bomba. Eu acho muito difícil que aconteça. O que pode acontecer é um processo de aceleração, né, dos russos agora, nos próximos meses, até porque eles têm uma meta até abril de chegar, né, até o leste da Ucrânia e tomar o leste da Ucrânia de vez. Na segunda posição, a gente vai falar sobre um alerta da OMS envolvendo gripe aviária. A gente teve, inclusive, uma vítima de 11 anos lá no Camboja que faleceu depois de contrair essa tal gripe. Inclusive, foi o primeiro óbito pela doença no país desde 2014. Essa doença raramente é adquirida por humanos e essa menina foi internada no dia 16 de fevereiro com febre, tosse e garganta seca. Então, algo que é até comum, né? Você pode imaginar que é uma gripe comum. Isso. Então, dias depois, ela testou positivo para H5N1, que é uma cepa da gripe aviária. Depois, então, que ela faleceu, testaram também ali 12 pessoas próximas dela, inclusive a família, né? Essa é uma doença que não é comum para os seres humanos, e a OMS emitiu um comunicado falando que nos últimos 20 anos a gente teve 868 casos, sendo que tivemos 457 óbitos. Então, dá para perceber que a taxa de óbitos é bem alta, né? Apesar do número de casos não ser tão alto assim em 20 anos. Então, no momento, a gente teve casos na Argentina e no Camboja, que já se torna uma preocupação, obviamente, né? Na primeira posição, a gente vai falar sobre um ano de guerra. Hoje, no dia 24 de fevereiro, a gente completa um ano da invasão russa dentro da Ucrânia. E nesse dia, no ano passado, às 5 horas da manhã, no horário local, e à meia-noite aqui, no horário de Brasília, a Rússia lançava uma ofensiva ali em Kiev e dava início a dias de muito caos, destruição e tristeza, onde a guerra, naquele momento, perdura pelo menos 60 dias totalmente ativa, né? Depois a gente teve um tempo de... não é que a guerra parou, de isolamento dos conflitos, né? Porque no primeiro momento a gente tinha uma ocupação quase que do país inteiro. A Rússia estava tentando sufocar Kiev. A Rússia ao mesmo tempo também estava atacando lá os locais que estavam querendo ser países, né? Que é Luhansk e Donetsk. A Rússia estava atacando em todos os locais e achava que ia tomar Kiev em 3 dias, né? Então foi feito até um relatório da ONU, né? Falando sobre o que vem acontecendo, né, nesse ano de guerra e tentando mensurar o número de pessoas que já faleceram. Então o que está aqui é o que tem de confirmado. E tem muito mais. Quando a gente vê uma guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, você procura lá, número de vítimas, vai ter de 60 milhões a 100 milhões. Aí tu fala, como é que 40 milhões de pessoas são uma dúvida, né? É porque é realmente muito difícil você continuar catalogando e documentando quem que vai perdendo a vida durante o conflito. Tem gente que faz esse serviço, tá fazendo esse serviço há 1 ano já, inclusive. Mas essas pessoas às vezes têm uma dificuldade de entrar em alguns locais e campos de batalha. Imagina o seguinte, tá rolando um bombardeio no local, onde tá tendo troca de tiro também, certo? Tem uma ocupação, um acampamento militar, onde os caras estão trocando tiro há muito tempo. Como é que tu vai lá contar o número de corpos?
Também tem E isso. pode vir depois um avião e bombardear tudo e explodir todos os corpos. Ainda mais quando a gente fala daqueles crimes de guerra, né? Que uma galera é sequestrada, outra galera é morta indevidamente e tudo mais. E como é que eles vão dar baixa nesses corpos também, né? Então tem uma dificuldade, mas tudo que é possível, obviamente, existe um trabalho para isso. Eles vão oficializando. E com isso a gente tem um número de 8.009 civis que teriam falecido. E no meio disso aí a gente tem 487 crianças que teriam falecido e 954 que ficaram feridas. Sendo que 90% dos óbitos foram cometidos por conta de armas explosivas, como por exemplo um bombardeio, né, feito até com mísseis de cruzeiro, mísseis que atravessam toda uma região, vão lá do mar até metade lá da Ucrânia, atravessam metade do mapa ucraniano. Então a maioria dos casos ainda acontece ali em locais mais populosos, onde tinham mais gente, mais pessoas, locais que eram conhecidos como habitável por civis. Isso é importante porque durante a guerra tu sabe onde atacar e onde não atacar para diminuir o risco de atacar, por exemplo, um civil, né? E no meio da guerra a gente teve 14 milhões de pessoas que foram desalojadas, que perderam acesso a tudo, tiveram que ir embora de casa e para outros países, e quase 18 milhões de pessoas precisam de ajuda da ONU hoje em dia. E sobrevivem dessa forma, até porque muita gente que ficou na Ucrânia passou por um inverno rigoroso sem acesso à luz. Então, foi um inferno esse último ano aí para quem vive na Ucrânia. Só que a gente tem outros números que também são bem confiáveis, que são, por exemplo, do The New York Times, que é um dos maiores jornais do mundo, se não for o maior, que acreditam que no momento a gente tem 200 mil falecidos ou feridos somente da Rússia. Esse número contou apenas 11 meses, e ele é 8 vezes maior do que, por exemplo, as mortes americanas em 2 décadas de guerra lá no Afeganistão. Então, para os casos, é tipo um escândalo. Como que a Rússia, que queria ocupar em 3 dias, perde quase 200 mil pessoas, assim, né, nesse tempo. Então, a gente tem um outro número também que foi levantado pelo chefe de defesa da Noruega, que estimou que a Rússia perdeu entre 180 mil pessoas, né, ou então teve seu soldado ferido, que foi retirado de combate, que é também dado como baixa. Tu tem 180 mil baixas, então. Enquanto a Ucrânia teria tido ali 100 mil perdas. Só que a gente tem uma diferença. A Rússia tem 1 milhão de soldados na ativa, na sua reserva, enquanto a Ucrânia tem um poder de 200 mil soldados. 100 mil, então, seria a metade dos soldados ucranianos. Vai sangrar os dois. Sim. Mas quem tem mais sangue para perder? Também tem. No sentido de corpo humano, de pessoas, a Rússia tem muito mais população, é maior, tudo mais, vai poder sangrar por mais tempo do que a Ucrânia. E nisso daí, o que a gente esperava que a Ucrânia, com todo o aparato que tem, que recebe do mundo todo, pudesse sobreviver e se defender, igual tá fazendo até agora. Conseguiu barrar por um ano uma potência do mundo todo, que é a Rússia. Todo mundo tem medo de lutar contra a Rússia. Sim. Todo mundo sabe do poder russo. Nesse momento, eu vejo que a Ucrânia aposta na tecnologia, no aparato que tá vindo para eles, no estudo que a sua tropa tá tendo, né? Cada vez mais, tá ficando cada vez mais avançada. Depois dessa guerra, com certeza, a Ucrânia vai herdar ali um exército muito poderoso. E de outro lado, a Rússia aposta na superioridade numérica, no número de pessoas que tem no seu exército. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai fazer ainda um vídeo aí sobre 1 ano de guerra, que você vai poder entender tudo que aconteceu durante esse período, né? As ocupações área por área, que vai ficar mais fácil de entender com mapinha também e tudo mais. E se você curtiu o vídeo, vai deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar pra gente um tema que você quer ver aqui no canal. Tamo junto, valeu, é nóis.